micro-histórias. Micro-histórias confunde muito com a multitramas, mas é um pouquinho diferente. Então, micro-histórias, o personagem é mais importante do que a história. O meu foco é nos detalhes. Pode ser que tenha uma trama só, um enredo só, mas o enredo pode ser o mais simples possível. Pode ser algo corriqueiro, algo do dia a dia, algo cotidiano. Não é tão importante assim o roteiro, sabe? Vamos dizer assim, o enredo, a trama. O que importa são as micro-histórias, o que os personagens vivenciam ali entre eles. Então, esse tipo de técnica foca muito nos diálogos, nas crises de cada personagem, tá bom? As crises muitas vezes internas, nas suas dificuldades, que são muito mais importantes do que a trama. Então, essa é a maior diferença entre as multi-histórias, das micro-histórias, para as multitramas. Vejam bem, nas macro-histórias, o personagem está ali apenas para contribuir com a trama. Então, na macro-história, o personagem tem uma função apenas de fazer aquele segmento que está programado, sabe, da estrutura narrativa já clássica que a gente conhece. Agora, na micro-história, às vezes ele não está ali para contribuir com a trama principal. Ele está ali para contar a história dele. E a história dele é mais interessante. Então, são várias micro-histórias que vão acontecendo. Tem exemplo? Claro que tem exemplo. Vamos mostrar aqui para vocês um exemplo muito legal, que é o filme Toc Toc, tá bom? Um filme espanhol que tem uma trama muito simples. A trama do Toc Toc, ela foca em pacientes que vão se consultar no psiquiatra, no psicólogo, e todos chegam ao mesmo tempo. Pronto. E há uma grande descoberta de um mistério que acontece no final. Mas a trama é muito simples, é isso que acontece. Não existe tramas diferentes. Agora, existem micro-histórias dentro dessa trama, desses pacientes que se encontram ali, naquele momento, naquele consultório, que é o consultório do Dr. Palomero, Dr. Palomero, se não me engano, tá bom? Então, todos esses personagens se encontram ali e essa é a trama. Só que as micro-histórias que tem dentro desse consultório é que fazem desse filme uma coisa incrível. Olha só que interessante de micro-histórias. Tudo acontece naquele consultório. O filme todo se passa num consultório, numa trama única. Só que as micro-histórias são tão interessantes que cativam a gente até o final. Então, isso são micro-histórias, tá bom? Que é diferente de multitramas. Vocês viram lá quando eu falei de Game of Thrones, que multitramas tem tramas em diferentes locais, com diferentes situações e tempos diferentes, tá bom? Então, aqui nós tivemos as técnicas de quebra de paradigma. Você pode tentar escrever qualquer uma delas, uma estrutura fragmentada, uma multitramas ou micro-histórias. E exercitar a sua capacidade de construir uma história em cima disso aí. E escrever uma história, gente, é treinar. Você precisa treinar todo dia, como se fosse um passatempo. Eu vou abrir meu computador e vou escrever histórias aqui de estrutura fragmentada. Ou vou aprender, hoje eu vou escolher uma história de multitrama. Exercite sua técnica, que você com certeza vai escrever histórias melhores, vai aguçar a sua criatividade e vai aumentar a sua inteligência verbal, tá bom? É isso aí, pessoal! Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida e nos segue para mais vídeos como esse.